Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos nosso amor pela história. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal, assistindo os vídeos. Não deixe de dar o seu like, de curtir, compartilhar o nosso canal, de se inscrever também. Eu estou preparando vários vídeos, né, falando sobre história, história geral, história do Brasil. É muito importante para você que ama história, né, conhecer mais sobre, né, os eventos que aconteceram ao longo do tempo. Para você também que está se preparando para o Enem, para vestibular, né, eu estou preparando alguns conteúdos, né, bem interessantes que costumam cair muito no Enem. Então fique aqui ligado, fique aqui no canal que muita coisa boa está chegando. E muita coisa boa tem também já gravado, né, na playlist. Dá uma olhadinha lá que tem, né, vários períodos históricos, né, com os vídeos que foram gravados. Né, também falo para você dar uma olhada na nossa sessão Hoje na História, né, em que eu seleciono alguns eventos que aconteceram no dia e recordo, comento, né, falo a respeito, beleza? Então no nosso canal nós vamos ter aulas, né, de história, né, vamos ter também dicas, né, para o Enem, já tem algumas dicas aqui no meu canal, dá uma olhada lá também. Né, aqui eu busco nesse canal, né, nesse ano de 2022, eu estou buscando muito dar aulas, né, de história. Né, eu acredito que com a pandemia as redes sociais, os vídeos, né, o YouTube ganhou um espaço muito grande. E nós, professores, não podemos desprezar isso. Né? Então, com o passar do tempo, a gente vai gravando mais vídeos, vamos melhorando também, né, a qualidade dos vídeos, né, tudo para ficar beleza pura para vocês, tá certo? Hoje, nesse vídeo, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os períodos históricos da nossa história, os períodos históricos da história do Brasil. Aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre os períodos históricos da história geral. Dá uma olhadinha lá que ficou muito bacana e o vídeo que eu comento a respeito. E hoje nós vamos falar sobre a nossa história, né? A história do Brasil. A história do Brasil a gente costuma dividir em 4 períodos. Né? O primeiro período, que é o período pré-colonial, né, que vai até 1500, né, até antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. É um período que recentemente, né, a historiografia voltou os seus olhos para esse momento da nossa história. É um período em que muitos historiadores, né, aliados com antropólogos, né, com sociólogos, né, têm buscado entender a formação, né, das primeiras tribos indígenas que habitaram o nosso país, que habitaram a nossa terra bem antes dos europeus aqui chegarem. Então, principalmente com a antropologia, né, a história, ela busca muito compreender como que esse povo chegou até aqui. Né? Não somente a sua presença, mas também a sua contribuição para a formação do nosso povo, né, a formação do povo brasileiro. Então, o período pré-colonial corresponde principalmente, né, a esse período em que os indígenas habitavam a nossa terra. Né, um período marcado pela ainda não presença, né, dos europeus. Os europeus ainda não tinham chegado. Né, oficialmente, né, vamos chegar no dia 22 de abril de 1500. Então, quando falamos desse período pré-colonial, falamos principalmente, né, dessa movimentação, né, dessa organização social das tribos indígenas que aqui estavam. Né, quando os portugueses aqui chegaram em 1500, eles se depararam, né, com esses povos, né, os povos que aqui já habitavam, que tinham sua cultura, que tinham sua organização social. Né? E é interessante a gente perceber que as tribos indígenas que estavam aqui em nossa terra, elas se diferenciavam umas das outras. Né? Tinham tribos que eram inimigas umas das outras, entravam em guerras, né, entre si. Né? Também a forma de se organizar eram diferentes. Né? Se você pegar, por exemplo, lá os incas, maias e os astecas, né, ali na América Espanhola, vocês vão ver que a organização dessas tribos, né, era totalmente diferente das nossas, né, das tribos que estavam aqui no Brasil. Então esse período pré-colonial corresponde até 1500, né, esse período de formação do nosso Brasil antes da chegada dos europeus. É um estudo recente, né, que se fortaleceu muito no final do século passado, né, quando a história ela começou a se abrir para dialogar com outras áreas do conhecimento, né, as ciências humanas, né, da qual a história faz parte, mas também as linguagens, né, para compreender, né, as linguagens indígenas, né, a nossa origem, né, na fala. Então veja que o período pré-colonial, historicamente falando, né, ele é imenso, né, vai até 1500, mas a historiografia começou a ter uma atenção especial para esse período, né, de uma forma mais recente.
né, e vários pesquisadores, né, estão estudando essa organização das tribos indígenas, como é que eles habitavam, como é que eles se organizavam antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos portugueses, beleza? E no período colonial nós temos, né, a colonização brasileira, que vai de 1500 até 1822. É um período em que o Brasil foi dominado por Portugal. É um período em que os portugueses colonizaram o nosso país. Vamos lembrar também que o nosso país foi colonizado, né, como uma colônia de exploração. Né? Os portugueses aqui vieram não para morar, né, diferente dos ingleses que colonizaram a América do Norte, né, de uma forma a partir de formando, né, uma colônia de povoamento, né, os ingleses fugindo lá das guerras religiosas que aconteciam na Europa, né, eles foram para a América do Norte para morar, para tentar uma nova vida, né, recomeçar a vida em outra terra. No caso do Brasil, não. Os portugueses eles não saíram de Portugal para o Brasil para tentar uma vida nova. Até porque Portugal, né, vamos lembrar, o Império Ultramarino, né, tinha construído, né, já tinha colonizado outras terras, né, não somente o Brasil, né, algumas colônias ali no litoral africano, já tinha chegado até as Índias, né, pela circunnavegação, né, pelo contorno ali do litoral africano até chegar em Calicut, né, ali nas Índias, né, para aprofundar, né, os laços comerciais, né, com aquela região, para extrair, para levar, né, as especiarias para a Europa. Né, então Portugal já estava bem demais, já estava bem na fita. Né, Portugal não tinha problemas, né, para motivar a saída do seu povo de sua terra, pelo contrário, estava muito bom. Eu até costumo falar com os meus alunos, né, que em Portugal, nesse período que eles vieram para o Brasil, né, eles estavam tomando vinho do Porto, estavam comendo pastel de Belém, eles não tinham motivos para sair de lá. Né, o rei no português já tinha se formado, né, a centralização do poder ali em Portugal, ao contrário de outros reinos europeus que estavam em guerra, né, pelas suas formações, Portugal não tinha esse problema. Então os portugueses não se interessavam muito pelo Brasil. Estava indo muito legal o comércio das especiarias. Né? Quem são especiarias, professor? São aqueles produtos vindos do Oriente, né? Temperos, né? Principalmente, né? Pimenta, noz moscada, canela, né? Esses produtos que não tinham na Europa e que os europeus perceberam que eram muito bons. Né? Essas especiarias, né? Esses temperos, não somente o gosto da comida, né? Ficava saboroso, mas também principalmente as carnes, né, que eles levavam nas embarcações, né, nas longas viagens que eles faziam pelo Oceano Atlântico, esses temperos, esses produtos orientais conservavam, né, a carne por mais tempo. Então o prazo de validade desses alimentos aumentava quando acrescido esses temperos. Né? Então enquanto o comércio com as especiarias funcionou, Portugal investiu nesse comércio com o Oriente. Foi somente em meados, né, do século XVI é que os portugueses, né, percebendo que esse comércio estava começando a enfraquecer, eles vêm para o Brasil para explorar a nossa terra. Eles começam a colonização ali pelo Nordeste, ali pelo litoral nordestino, né, ali na Bahia, né, onde eles vão construir Salvador, né, a primeira capital do Brasil. Né, Pernambuco vai ser uma província, né, uma capitania, né, que vai se enriquecer muito, né, com o comércio do açúcar. Daí o açúcar ele começa a ser plantado no Brasil justamente para atender às demandas do mercado externo, né, para atender aquilo que o mercado externo, aquilo que o mercado europeu estava precisando, aquilo que era valioso para esse mercado. E essa herança colonial nós vemos até hoje. Nós vemos que o Brasil até hoje, né, século XXI, né, 2022, né, até hoje o nosso principal papel, né, dentro desse mercado externo é o fornecimento, né, de matérias-primas, né, desses produtos básicos, né, para o mercado externo. E isso vem desde a colonização, essa exportação, né, de mercadorias, né, que hoje nós chamamos de commodities, né, o grande carro-chefe do nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto. Né, se você olhar o que faz mover a nossa economia, você vai ver que o agronegócio está em primeiro lugar. Né? Ou seja, o Brasil é um grande exportador de soja, de vários grãos, né, cereais. Aqui em Goiás, né, nós temos ali a região de Rio Verde, Jataí, né, que são grandes exportadores de soja, né, para o mundo. Né? A pecuária também, né, a exportação de carne de Goiás é muito grande.
né? Então, essa vocação, vamos dizer assim, do Brasil de exportar matéria-prima vem desse período colonial. Né, aqui também nós temos, né, o Brasil começando a ser povoado, né, pelos portugueses, que veem que o Brasil tinha muita coisa boa a ser explorada, né, não somente o açúcar, mas também o ouro, né, começa a ser explorado também. O pau-brasil já logo no primeiro, aqui na viradinha, né, do período pré-colonial para o período colonial, também vai ser de interesse dos portugueses, mas é um interesse relativo, né, porque como ali no Brasil, ali no litoral, assim que a esquadra de Cabral chegou aqui, eles não encontraram, né, metais preciosos como os espanhóis encontraram, né, do outro lado da América. Então eles extraíram o pau-brasil, né, para levar para Portugal. Né? A madeira do pau-brasil era muito importante na construção de imóveis. Né? A seiva do pau-brasil era usada para tingir, né, tecidos. Depois tem, né, o período do ouro, né, em que o Brasil ele começa a ter suas primeiras cidades, né, o sertão brasileiro começa a ser ocupado, até que chega, né, no começo do século XIX, quando o Brasil ele passa, né, por esse período de emancipação política, né, iniciando o processo de independência do Brasil. Né, a família real portuguesa vem para cá em 1808 e aí, né, desencadeia todo o processo de independência que vai desaguar no 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I proclamando a nossa independência. Proclamada a independência, o Brasil ele se torna, né, um caso raro, um caso único na América, que é deixar de ser colônia e se tornar um império. Nos Estados Unidos deixou de ser colônia e virou república. As antigas colônias espanholas, após a sua independência, elas vão se tornar repúblicas. E o Brasil não. O Brasil ele vai deixar de ser colônia e vai se tornar um império, né, um imenso império na América do Sul. E o período imperial vai de 1822 até 1889. Esse período nós dividimos em duas partes, três partes melhor dizendo. Nós temos o primeiro reinado, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Depois nós temos o período regencial, né, que é o período marcado entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, né, que vai de 1831 até 1840. Né, um período marcado por grandes guerras internas, né, as províncias começam a se degladiar, né, aqui internamente, quase ocorre separação de províncias, né, e se encerra nesse período regencial em 1840 com a coroação de Dom Pedro II, né, que vai governar o Brasil até 1889. No Império nós vamos ter, principalmente ali meados do século XIX, né, a exportação do café. Né, a exportação do café se torna a principal atividade econômica do Brasil, né, indo até 1930, né, quando acontece a crise do café. Então, durante muito tempo, né, a produção cafeeira, né, moveu a nossa economia. Né, nesse período aqui, né, a capital do Brasil já não era mais Salvador, era o Rio de Janeiro. Né, então, o Rio de Janeiro, o porto ali do Rio de Janeiro se torna, né, Porto do Rio de Janeiro, Paraty também, né, se tornam os principais pontos de saída do café para atender novamente, né, o mercado externo. Né, o café também vai transformar também a sociedade, né, com São Paulo crescendo, né, principalmente São Paulo vai ser o local, o Oeste Paulista, né, vai ser o local em que o café vai se ter mais força. É um período que vem os imigrantes também, né, trabalhar aqui no Brasil, imigrantes esses que vêm da Alemanha, da Itália, né, fugindo das guerras ali que aconteceram ali em 1848, 1850, né, as guerras de unificação da Alemanha e da Itália também forçaram essas pessoas a virem tentar a vida nova no Brasil. Né, sem contar também que o próprio governo imperial incentivou essas pessoas a vir para cá. Né, e isso fez com que a mão de obra no Brasil deixasse de ser escrava, que vinha desde o período colonial, e começasse a ter essa mão de obra livre, que era a mão de obra imigrante. Né, com a aprovação das leis abolicionistas, né, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né, o fim do tráfico negreiro, desembocamos, né, em 1888 na Lei Áurea, que vai abolir a escravidão do Brasil. Né, o Império Brasileiro passa por uma crise, o movimento republicano se fortalece, e a partir de 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação da República. Né, Dom Pedro II e a família imperial foram exilados, né, Dom Pedro II vai morrer no exílio, né, ele vai morrer lá em Paris, né, capital francesa,
e os republicanos tomam o poder. Republicanos liderados pelos militares do exército, que prometeram transformar o Brasil, que prometeram levar o Brasil até a civilização, ao progresso, né? Aquelas ideias positivistas que tanto moveram as ações dos militares, né? Mas acabaram, né? Os republicanos acabaram se decepcionando com os governos, com os presidentes da República, né? Principalmente os dois primeiros, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né? Nesse período republicano nós temos a formação do Brasil moderno, né, principalmente com a Revolução de 30, né, que leva Getúlio Vargas ao poder. O Brasil se industrializa nesse período, né, o Brasil ele finaliza, né, a ocupação do seu sertão e é o período que nós vivemos até hoje. Então, se você quiser entender a crise que o Brasil passa, dá uma olhada na história, ela vai te ajudar muito a entender esse momento que nós estamos vivendo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!